Glórias a Deus. Meus preciosos irmãos, hoje, com a graça de Deus, iremos estudar um pouco sobre Filadélfia. Filadélfia é Apocalipse 3, 7 a 13. É a sexta era. Filadélfia quer dizer algo relacionado à fraternidade, a irmãos. E o seu, como é que diz? Escolhido por Deus foi justamente o irmão Wesley, da Igreja Metodista, que ele fundou. Podemos ler? Então, vejamos. É bom ler primeiro a Bíblia, né? Que tudo tem que ser a Bíblia em primeiro lugar, porque é a palavra de Deus. Então, Apocalipse 3, capítulo 3, a partir do versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que farei ao da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo. Então ninguém escapa. Deus permite que haja uma tentação para que a gente dê testemunho dele vencendo a tentação. Não é isso? Por isso que diz a Bíblia: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, para que guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. E também o meu novo nome. Aí diz aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Precioso e amado Senhor Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez, confiados em nós mesmos, mas na tua palavra, na tua misericórdia e na tua graça. Nós queremos, ó Pai, que a tua mão nos cubra com o teu Espírito Santo, para que sejamos bem-sucedidos, não só este teu servo inútil, como também o líder de cântico, com os músicos e o nosso pastor, que por certo virá pregar, ou outro que o Senhor tenha escolhido. E abençoa também aos amados irmãos que ficam lá na retaguarda,
garantindo o bom funcionamento de todas as coisas. Mas em tudo, ó Pai, queremos te agradecer e pedir que o Senhor abençoe a todos quantos estão vindo para cá, para que não sejam impedidos pelo inimigo, mas que estejam aqui para adorar e glorificar o teu nome. No nome de Jesus Cristo nós te pedimos e abençoa aqueles que já estamos aqui. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Podeis entrar, os preciosos irmãos. E nós, para quem não tenha chegado ainda, vamos estudar hoje o livro de Filadélfia, a Era de Filadélfia. Estão todos sentados. Sim, uma coisa que eu ia avisar antes é que não está sendo filmado, mas está sendo gravado lá os sons e os irmãos estão colocando no WhatsApp. Então vocês poderão ver no WhatsApp e acompanhar e também poder dar um like e também mandar para alguém. Até que Deus queira que seja filmado de novo. Então, Deus abençoe. Antes de começar, vou dar uma explicação. Às vezes, não sei se é por causa da idade, aí está voltando a ser criança, aí esquece alguma coisa. Nunca saiu da minha mente, e na semana passada, cadê entrar Constantino? Não entrou Constantino de jeito nenhum. Aí, então, aquele homem que preparou, que estava no cavalo branco, era Constantino. E também o que eu queria avisar, deixar mais claro, é contra aquele assunto que eu dei, porque a gente fica meio chateado, porque a igreja é mista. É sobre como Jesus gerou-se no ventre de Maria, para que alguém não tenha alguma dúvida. Jesus é luz, está lá em João que diz. João não era luz, mas ele veio dar testemunho da luz. Então, quando eu falei no vagalume, que vagalume é um inseto que tem luz, não é isso? Mas o vagalume é talvez milhões de vezes maior do que a luz que entrou em Maria, em tamanho, e ele é pequenininho, é menor do que uma tanajura. Mas, aí eu estava dando a explicação, depois eu parti. Então, não poderia ser o líquido espermático. Primeiro, aquele líquido ele está cheio de espermatozoides, que é para ali, naquela luta, para ver quem chega primeiro ao óvulo, entendeu? Para ver quem chega primeiro ao óvulo. Então, o que acontece? O quadro de Jesus não teve ninguém para disputar a carreira com Jesus. Aliás, o crente em Cristo, pode ele sair por último, ele ultrapassa todo mundo, porque Deus escolheu aquele espermatozoide. Mas o quadro de Jesus não poderia ter o líquido espermático, porque é o líquido produzido por masculino. Pode ser animal, sei lá, espécie, peixe, passarinho, etc. Nós já falamos isso. Então, você não vê nunca o genes, chamado espermatozoide, porque só é possível ver, para você ter uma ideia, uma bola de basquete, que vocês conhecem, bola de basquete é grande, e uma bola de gude. A bola de gude é comparado à bola de basquete, ela ainda é menor, porque ela vai entrar numa pequena brecha que está no óvulo. Uma pequena brecha. Quando ela entrar, aí há uma reação química da natureza de Deus que envolve a célula que é o óvulo, e então os outros não entram mais. Se entrarem dois de uma vez, há gêmeos que não são verdadeiros, são de dois gametas, outro nome também chamado para os espermatozoides. E aquele que é
os gêmeos, que uma turma diz da mesma natureza, é aquele que o espermatozoide, ao entrar, ele se biparte em 2 ou 3, o quanto Deus quiser. Então, o espermatozoide só poderá viver ou gerar se ele encontrar o óvulo, para poder se transformar em célula-ovo. Ele poderia encontrar o óvulo de Maria, vou perguntar a vocês, poderia encontrar o óvulo de Maria, o genes que é dos motor? Hein? Poderia? Responda, igreja. Ele poderia encontrar-se com o óvulo de Maria? Respondam. Eu estou dando a dica, diga alto. Poderia ou não? Não, porque se eles fossem para o óvulo de Maria, então Maria teria a parte, né? Teria a parte no corpo de Cristo. Então, ele foi puramente a palavra, e aquela luz entrou, que nem Maria viu, muito menor do que o mosquito, Maria não ia ver. Então, entrou e fez nela pousada, e dali começou a se alimentar e crescer e desenvolver. Mas não foi líquido espermático que levou lá para dentro, porque não teria invadido também a virgindade de Maria, não foi, e também não foi óvulo de Maria, porque se tivesse espermatozoide, precisaria de um óvulo. E se fosse no líquido espermático, seria milhões, pelo menos centenas de milhares que seria lá dentro. Eu vi um médico dizendo que cada momento assim tem em torno de 200 ou mais mil, para poder concorrer. É um negócio tremendo. Mas, o quadro de Deus não tem a participação do homem, da mulher. Então, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então, Maria veio saber, depois dos dias se passaram, os costumes dela não vieram mais. Então, para a gente não ter mais dúvida, não como é que diz, esperma, nem é muito menos, não é espermatozoide. Ele entrou já prontinho no ventre de Maria, senão Maria teria tido alguma sensação. Então, vejam só, gente, eu tenho que explicar isso mais detalhado, e também a pessoa que eu fiz tudo para me lembrar e não lembramos, que foi o nome de Constantino. Então, Constantino, ele teve uma boa intenção. Eu pensava que não, mas eu estava lendo e escutando como foi. Ele teve uma boa intenção, porque tem até um filme de Constantino, filme romano. Ele tinha bom interesse, ele não cria em Deus. Quando ele encontrou a mãe dele, que cria em Deus, estava sendo castigada pelos romanos, e ele sendo um homem romano, um general romano, foi uma confusão tremenda. E então ele não cria em Deus, ficou até meio assim quando soube que a mãe dele, eu sou uma cristã agora. Mas o que acontece? Ele viu o que Deus fez por ele, deu até vitória sobre o número de inimigos, e ele se tornou um crente. Se tornou um crente e casou com uma moça que não teve medo de morrer. Se eu não tenho medo de morrer, eu sou uma crente, uma cristã. Então, quando entraram que ficou tudo bem, aí então era até uma honra a pessoa dizer que eu sou crente e assistir. Só que aí foi quando misturou os homens importantes romanos, aí começaram a querer botar para trás os humildes, os servos de Deus, e eles começaram a mandar. Foi quando surgiu aí o primeiro Papa, em mais ou menos 609, por aí assim, surgiu o primeiro Papa. E antes desse primeiro Papa, 600 e quebradinho, foi oferecido a outro que era o imperador. Foi quando ele disse, eu não quero não, que eu não quero ser anticristo. Mas já estava certo que ia continuar aquele negócio de anticristo. Então, o anticristo começou mesmo, foi justamente quando esse outro aceitou. Inclusive, o Constantino não cria em Trindade, não. Constantino não cria, não. E ele queria fazer as pazes sempre. Então, a gente vê assim, foi no período dele, mas não foi ele quem fez essa balbúrdia. Quem fez foi o imperador que sucedeu a ele, que fez essas coisas.
O Constantino, por isso que a história diz que a mãe dele sonhou com Jesus Cristo e ele chegou a ver no céu a cruz. E por coincidência ou não, pintou a cruz nos escudos dos seus soldados e venceram uma quantidade enorme de inimigos. E os inimigos dele eram justamente porque ele foi ser cristão. Os inimigos dele foram matar. E resultado foi que Deus deu a vitória. Bem, agora vamos falar sobre esta era aqui que é de Filadélfia. Então, Filadélfia ficava mais ou menos 90 quilômetros de distância, ou seja, do sudeste de Sardes. Era a segunda maior cidade da Lídia, foi edificada sobre diversas colinas no famoso distrito vitivinícola. Suas moedas traziam a cabeça de Baco e a figura de uma bacante sacerdotisa de Baco. A população da cidade incluía judeus cristãos de origem judaica e de convertidos do paganismo. A cidade sofria frequentes terremotos, no entanto, sua duração foi a mais longa das 7 cidades do Apocalipse. De fato, a cidade ainda existe, sob o nome turco de Al-Azhar, ou Cidade de Deus. A cunhagem das moedas sugere que a deidade da cidade fosse Baco. Ora, Baco é o mesmo que Ninos ou Nimrod, descendência de Caim. Ele é lamentado, embora a maioria pense nele em termos de orgia e embriaguez. A era. Vamos ver aqui agora a era. A era da igreja de Filadélfia durou de 1750 até cerca de 1906, ou seja, 1706, foi quase 200 anos. Eu anotei aqui, mas não estou vendo agora. Esta era, devido ao significado do nome da cidade, tem sido chamada de a era do amor fraternal, visto que Filadélfia significa amor de irmãos. O mensageiro desta era foi, sem dúvida, João Wesley. João Wesley nasceu em Epworth, ao 17 de junho de 1703, e foi um dos 19 filhos nascidos de Samuel e Susana Wesley. 19 filhos, veja só. Seu pai foi capelão da igreja da Inglaterra, porém, é mais do que provável que a conversão religiosa da mente de João foi mais baseado na vida exemplar de sua mãe do que da teologia de seu pai. João foi um brilhante erudito. Foi enquanto ele estava em Oxford que ele e Carlos tornaram-se parte de um grupo que era espiritualmente exercitado em adorar com base em viver experimentalmente a verdade da vida, da Bíblia, em lugar de fazer da doutrina o seu padrão. Eles redigiram um guia espiritual de obras tais como dar aos pobres, visitar os enfermos e os presos. Por isso, eles foram chamados de metodistas e de outros títulos irrisórios. Ora, João estava suficientemente imbuído por sua visão da necessidade
de religião para os povos do mundo, que ele foi para a América, a Geórgia, como um missionário entre os índios. Então foi isso o trabalho dele, de João. Ele também às vezes estava ladeado pelo seu irmão Carlos Wesley. Nós vamos passar aqui, eu vou suprimir algumas folhas. Aqui tem a saudação. Na saudação, Apocalipse 3,7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreviste diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí o irmão Branco diz aqui, quão belas são estas palavras, quão majestoso é até mesmo o som delas, quão emocionante pensar que todos esses atributos podem ser aplicados a uma única pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem ousaria dizer tais coisas a respeito de si mesmo, senão Jesus Cristo, o Senhor da glória? Eu creio que a chave para interpretar exatamente o que cada uma dessas palavras maravilhosas, descritivas, significa encontrar-se no versículo 9. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás e aos que dizem que são judeus e não são, mas mentem. Aqui diz o irmão Branco. Dando sequência, diz: os judeus não o chamavam de santo, nem consideravam como santo, porém ele é o santo. Como diz no Salmo 16:10, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Dando sequência, os judeus buscavam a sua justiça, segundo a lei, e falharam. Paulo diz que a falha dos judeus foi querer ser santo, mas deles próprios, da justiça deles próprios. Então, não é a nossa justiça que nos faz ser santos, não são os nossos atos que nos faz ser santos. O que nos faz ser santo é vir a Deus, aceitá-lo, glorificá-lo e ver uma vida conforme Ele orientou para nós. Amém? Aí assim nós seremos santos dele. E não dizer, eu vou me santificar, eu não vou fazer isso, não vou aquilo outro, sem adorar a Deus. Os judeus não adoravam a Cristo, porque achavam que Cristo fosse um impostor. Mesmo quando Paulo pregou o Evangelho, mesmo assim eles não aceitaram. Eles buscavam a sua própria justiça, segundo a lei, e falharam. Falharam miseravelmente, pois pela lei nenhuma carne pode ser justificada, pela lei nenhum homem pode ser santificado. Do Senhor vem a santidade, está escrito em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito sabedoria e justiça e santificação e redenção. 2 Coríntios 2, 5, 21b, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Era Cristo ou perecer, e eles pereceram porque o rejeitaram. Gente, isso aqui, apesar de ser daquela época antiga, continua, porque o espírito do mal, o espírito satânico, só vai se acabar quando Jesus Cristo prender ele por 1000 anos, e quando ele será solto, será para final de 1000 anos, será para guerrear, e é onde ele vai ser vencido e colocado no lago do fogo, ele, a morte e todos os seus demônios. Então o que acontece? Hoje ainda tem uma denominação aí que é muito, como é que diz, engomadinha,
muito bonitinha, muito organizada, mas não considera Jesus Cristo como o único Deus. Entendeu? É os adventistas. E também é testemunho de Jeová. Eu não sei se foi a testemunho de Jeová ou foi adventista, já que eu conversava com algum, com um ou com outro. A testemunha de Jeová disse, então Jesus está mentindo? Eu até fiquei surpreso com aquela pergunta. Por quê? Porque ele disse, eu não faço nada sem ver o Pai fazer. E também disse, ninguém jamais viu o Pai, as pessoas viram Jesus, porque não entendem. E o outro disse, eu estou revoltado com a minha religião. Que religião? Eu já tinha conversado com ele, mostrando a palavra. Ele disse, é a adventista. A gente não cria em trindade. A gente só cria nos dois. Mas não cria, nós não criamos em trindade. Mas agora os nossos pastores se uniram com os camaradas de outra denominação e que convenceu a eles que há trindade. Eu disse, rapaz, eu falei tanto com você sobre a unicidade de Deus, pensando que você fosse dizer que agora eles chegaram. Não, eles agora chegaram a dizer, não, realmente existe trindade. Olha, não fui eu que isso aí foi a palavra de Deus, agora ele permitiu que eu conhecesse. Não tem nada que você se engane com trindade, e não tem nada que você não feche a boca de um acusador usado pelo inimigo, que não seja Isaías. Né? Isaías 6, 14, que diz, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Deus fez carne e habitou entre nós. Depois desse ato aí que nós descrevemos, sobre ele entrou em forma de luz, no ventre de Maria. Nem foi espermatozoide, nem foi, e muito menos foi ejaculação. Veja só. Mas quando é no 9,6, agora vamos dar nome a esse menino? Por que não escreveu logo lá Jesus Cristo? Porque para que não viesse muitos querendo, entendeu? Dizendo, eu sou Jesus Cristo. E o diabo não podia revelar isso, porque Deus não deixava. Deus não deixou nem o diabo saber. Mas quando nasceu esse menino, um filho se nos deu, o menino nasceu, um filho se nos deu, seu nome é Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da Eternidade. Todas essas coisas maravilhosas estavam em cima deste menino. Aí você pode perguntar, quem quiser convencer você, diga, e quem era esse menino? A pessoa vai gaguejar. Não, deixa eu mostrar. Não, diga logo, qual era o nome desse menino que Isaías disse que nasceu? Não é Jesus Cristo? Então, como é que você quer inventar outros quadros? E Jesus diz, aquele que veio a mim ver o Pai, chegaram a dizer para o irmão Brana, a Bíblia diz também que a minha mulher é parte de mim, mas quem vê sua mulher não vê você. E quem vê você não vê sua mulher, mas quem vê Jesus vê o Cristo. Tanto é que o nome dele, Jesus Cristo, olha, Cristo é um adjetivo glorioso, Cristo. É um adjetivo. Cristo quer dizer ungido. Então, Jesus, o homem ungido pelo Espírito Santo, que é Cristo. Então, Jesus Cristo. Por isso que João diz, quem nega o Pai, nega também o Filho. Quem nega o Filho também não tem o Pai. E quem confessa que Jesus é o Cristo, este tem o Pai e o Filho. Certo? Quando Jesus falou, parece João 14 em diante, que diz que eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E diz para Filipe, há tanto tempo estou convosco, e pede para mostrar o Pai, filho. Quem vê a mim vê o Pai. E até o pastor Sérgio pregou isso essa semana passada, que o cara estava também arengando, aí ele disse, você descer mais um pouquinho, ou subir mais um pouquinho, né? Melhor dizendo, Jesus que diz, aquele que me ama, e faz a vontade do meu Pai, viremos eu e o Pai, e faremos morada nele.
Não é verdade? Eu e o Pai. Aí o cara fez essa pergunta. Oi, eu e o Pai. Duas pessoas. Aí então, a resposta, o pastor César está explicando, ele disse, mas Deus habita no Filho. É Deus em Cristo e Cristo na igreja. Né? Ou seja, você nunca viu alguém dizer, essa pessoa está com o Pai e o Filho no coração dela. Diz? Não, diz o Espírito Santo, que também não é uma pessoa diferente. Se fosse três, ele diria, o Pai, o Filho e o Espírito Santo virem e farem morada nele. Eu e o Pai farem morada nele. O Pai em Cristo e Cristo na igreja. Mas quando você diz que a pessoa está abençoada, está com o Espírito Santo, que é o Cristo Jesus em forma de Espírito. Ele saiu da forma de carne para ser a forma de Espírito. Certo? Amém? E que Jesus Cristo ainda disse que se eu não for, o Espírito Santo não virá, né? Mas ele disse, eu vou, mas eu voltarei. Vamos ver as irmãs depois dos irmãos. Mas eu voltarei e o Pai ficará tomando conta de vocês. Foi isso que ele disse? Eu não vos deixarei órfãos. Eis que eu estarei convosco até uns meses de vida. Uns anos. Não? Quando? Até a consumação dos séculos. Glórias a Deus! Vamos bater palmas para esse Deus glorioso. Até a consumação dos séculos. Glórias a Deus! Ele é nosso Pai, Ele é nosso Redentor, Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso perdoador, Ele é o nosso curador, Ele é tudo em nós. Amém? Glórias a Deus! Aleluia! Então vamos dar sequência aqui, porque o relógio voa, parece que quando eu dou um passo o relógio dá dois. Então veja só, já falamos sobre Coríntios, agora vamos passar para outro aqui. Está vendo quantas folhas eu passo? Porque tudo é um assunto que o irmão Brando prolongou muito. Aqui diz, veja, eu falei na chave há pouco tempo, né? Depois de muitas páginas que eu vou voltar a falar na chave. A chave de Davi, não foi Davi o rei de Israel? Todo Israel? Amém? E não é Jesus filho de Davi, de acordo com o fato de que ele se assentará no trono de Davi. Certo? Que ele prometeu que o trono de Davi não ficaria sem lâmpada. Lâmpada é o quê? É treva ou é luz? É luz. Glórias a Deus. Não ficará sem luz. Então Davi podia se acabar, sair, mas ele cumpriu. E quando é que ele vai sentar no trono de Davi? É na eternidade ou é no milênio? É o milênio onde ele vai reinar literalmente com todos nós. O pastor, né, pregou que agora o irmão Brando falou que nós reinamos em espírito. Ou seja, evitamos o mal, fazemos o bem, oramos pelo outro, perdoamos aos outros. Olha, perdoar os outros, amar e perdoar e clamar a Deus por perdão e por misericórdia. Senão não estará reinando. Que um rei verdadeiro, ele tem um coração bom para perdoar. Amém? Então, esse negócio de dizer não perdoa de jeito nenhum. Não perdoa de jeito nenhum, você não está reinando com Cristo. Bem, aqui diz, então, de acordo com o fato de que ele se assentará no trono de Davi no milênio e reinará e regerá sobre sua herança. Certamente,
Desse modo, a chave de Davi significa que é Jesus que introduzirá o milênio, aquele que tem a chave da morte e do inferno, ressuscitará os seus para que eles possam compartilhar do seu reino de justiça sobre a terra. Então, ao ser rei, ele abriu as portas, ele deu autoridade para o seu povo tomar posse. Não é? Quando diz, lembra, quando diz a chave da porta, verdadeiramente não quer dizer uma chave da porta, quer dizer tomar posse daquilo que é de Deus. Amém? Por isso que ele deu esse poder a Pedro, que possuirás a porta dos teus inimigos, o que ligares na terra será ligado no céu. Aí o inimigo vai e coça as costelas do pontífice romano e diz: você pode fazer o que você quiser, porque está escrito que reinar e você é sucessor de Pedro. Primeiro, ele já não é sucessor de Pedro, que eles não quiseram casar. E tem uma coisa, foi uma época mais desgraçada para o Vaticano. Todos os padres tinham amantes, todos os papas, quer dizer, os padres não podiam, porque ainda era pequenininho, era soldadinho, mas ele fazia escondido. Mas os papas, tanto filho de papa, tanto amante de papa, que era terrível. E tinha, eu não devia dizer isso aqui não, mas estou dizendo, só para vocês entenderem quem era, se tem algum católico aqui, não fique zangado, digo que se você veio aqui primeiro, se você é católico ou espírita, vem aqui porque Deus te chamou. Amém? Amém. Mas quando uma freira praticava um erro, aí o Papa dizia: vamos ter uma confissão mais tarde, lá no meu confessionário. Não era esse da igreja, não, era um particular dele. E então ele conversava lá com a moça, ela se arrependia, chorava à vontade. Disse: agora, esses cordões aqui, ele não tinha umas cordas compridas aqui, não é? Aqui, minha mãe já dizia que era corda de bater em pecado. Aprenderam isso lá. Aí ele ia dar uma pisa, que não doía nada na freira. Ia dar uma pisa, simbolizando que ela estava sendo castigada. Agora, Alves, sabe o que é? A mulher se ajoelhava, botava a cabeça entre as duas pernas dele, e ele puxava o vestido dela, e puxava todo para cá, ficava só as carnes dela aparecendo. E então ele começava aconselhando ela e dando aquela chicotada. Se a mulher agradasse ele, depois disso você já imagina. Depois disso você já imagina. E assim, tem a papa de ter 2, 3 amantes dentro lá de Roma. É por isso ter uma bomba preparada para Roma. Veja só, gente. Então, esse livro até emprestei a várias pessoas. Teve uma pessoa que não me devolveu, não sei quem foi, não. Então, veja só. Nós estamos se mostrando sobre o filho de Davi, né? E a chave para que servia. Agora vamos para a era da porta aberta. Apocalipse 3:8. Eu sei as tuas obras, que diante de ti pus uma porta aberta que ninguém pode fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. A primeira frase desse versículo, eu sei as tuas obras, é analisada no restante do versículo. Suas obras também tinham a ver com a porta, né? Nós explicamos isso. Agora, vamos aqui. Uma fusão ou um desvanecimento de uma introdução gradual da outra. Era vez de um final abrupto,
de um começo bem definido. Isso aqui não vai me interessar, não. Eu vou passar aqui à frente. Então, eu vou mais na frente dica. A era de Laodiceia entra rapidamente na sétima era, trazendo tanto o joio quanto o trigo para a colheita final. Veja só, estamos na colheita final. Primeiro, o joio para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Isso é Mateus 13:30. Recorde, por favor, que era a era de Sardes, começou a reforma, que foi com Lutero, mas agora estamos com esse menino aqui, né, João Wesley. A reforma que deve ainda continuar até que o grão começou, que foi plantado no Pentecostes, possa, através do ciclo completo do plantio, de irrigação, nutrição, etc., até que volte exatamente à semente original. Enquanto isto acontece, o joio que foi semeado terá que passar através do seu ciclo e ser colhido também. É aquilo que Jesus disse: não arranque o joio para não arrancar também o trigo, porque quando ambos crescerem, ambos vão provar do meu sol, da minha chuva, das minhas bênçãos, mas pelos seus frutos os conhecereis. Então, pelos seus frutos colocareis pessoas, arrancarão primeiramente o joio, atarão em molhos e eles serão colocados justamente no forno, né? Pegar fogo. Enquanto que o trigo será recolhido no celeiro do Senhor. Então, eu vou parar aqui. Nós paramos no 278, na página, lembrando que o joio, vamos lembrar do trigo e do joio. Na próxima semana, com a graça de Deus, nós recomeçaremos falando do trigo e do joio. Nós somos o trigo de Deus, mas nós, onde estamos, tem joio. Nós não podemos julgar ninguém que é joio, porque nós não conhecemos. Quem conhece é Deus. Então, aquilo que nós estamos orientados pelo nosso pastor, pelo irmão Brando, por Cristo, que devem pregar o Evangelho a toda criatura, certo? Porque eu já disse aqui e volto a dizer, ninguém parecia mais um joio do que João Paulo, não é, irmão? Ninguém parecia mais ser um joio do que São Paulo. No entanto, São Paulo era um trigo de primeira linha. Era o homem escolhido por Deus antes da fundação do mundo. E Deus permitiu coisas, permitiu sorte em favor de Ananias, um bocado de coisa lá. Tudo que aconteceu, Deus permitiu, porque Deus estava deixando Paulo amadurecer. Quando Paulo amadureceu e começou a perseguir a igreja, ele disse: agora é a hora de eu te chamar, porque tu não és joio, tu és o trigo. E a gente sabe como Paulo imediatamente se adaptou a ser um trigo. Então, quanto de nós agíamos de errado? Não é? Quando eu era criança, eu aprendi com a minha família e com os vizinhos de chamar os chamados protestantes de bode, sabia? Eles eram chamados de bode e nós éramos ovelhas de Cristo. Quando nós estamos vendo que é justamente o contrário. Justamente o contrário. Eles, quando estavam orando, aí dizia, um bocado de bode bodejando, eles diziam. Que Deus tenha misericórdia das nossas famílias, né, irmã Adriana, que eram ignorantes. Dizia que eles estavam bodejando. Aí eu me lembro, olha os bodes como estão, lá vai os bodes. Enquanto que mamãe mesmo dizia, mamãe ficava mangando da própria irmã dela, que ficava, dava sono nela. Ah, Maria de casa, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós, entre as mulheres, bendito o fruto. Ficavam cochilando e rezando a Ave Maria, aquele texto de 53 de Ave Maria. Ali não era bode, não. Mas os cristãos ficaram glorificando a Deus em voz alta, aí era chamado de bodes. Então, mas graças a Deus, nós fomos transformados. Uma performance da graça de Deus caiu sobre nós, que nós somos as ovelhas do Deus da glória. Amém? Ovelhas do Senhor Jesus Cristo. E as ovelhas de Jesus Cristo, nós somos, primeiro, seus irmãos, que dá a familiaridade. Somos irmãos de Cristo. Depois, como o casamento de Abraão foi com sua irmã, nada na Bíblia acontece por acaso. O casamento de Abraão foi com sua irmã, o casamento de Cristo é com sua irmã. E lembre que o chefe de Deus, filho de Abraão, dizia assim: não arranje mulheres de outras tribos, só da família. E foi aí onde Esaú, para fazer raiva ao pai e à mãe, arranjou mulheres de Canané, logo duas, enquanto que Jacó andou para ir buscar uma prima. Entende? É da mesma família. Abraão casou com a mesma família. Naquela época podia, mas hoje nós temos conhecimento, não pode fazer isso. Mas Deus já fez. Que Deus fez Jesus Cristo casar conosco, que somos seus irmãos. É por isso que ele é chamado o primogênito entre os irmãos, porque ele é o primeiro dos irmãos de Cristo. Nós somos irmãos de Cristo. E somos a noiva de Cristo, porque vamos casar com ele, a lua de mel com ele. E nessa lua de mel, eu nunca vi falar numa lua de mel, nem mais de um ano, quanto mais uma vida eterna de lua de mel. Eita, é muito maravilhoso! Glórias a Deus! Lua de mel eternamente, sem nada faltar. É estar no gozo do seu Senhor. Vem para o gozo do teu Senhor. Glórias a Deus. Deus os abençoe. Igreja do Deus vivo. E dê um like se quiser, eu agradeço. Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, aqui é o segredo para nós, ligeirinho. Façam tudo para não deixar o pastor. O pastor hoje entrou numa guerra de nervo tão grande que chegou a desejar. Era bom que eu botasse vocês todos para fora. Ninguém quer gritar, ninguém quer responder. Então, vamos, como a gente tem feito, acompanhar para ele se sentir feliz. Ele ficou cansado com o rosto de tanto chamar a atenção. Aquilo ali, ele me perdoe, pode até alguém criticar ele por isso. Mas vamos louvar a Deus, que nós estamos aqui para louvar a Deus, glorificar a Deus e seguir ajudando o nosso pastor. Amém? Deus abençoe vocês. Amém.